Hello! Meu nome é Patrícia Seco, artista plástica, e hoje vocês estão de cara com a Seco. Vou entrevistar uma escritora maravilhosa, Lília Fontes. Prazer, Lília, de você ter vindo aqui hoje. Oi, querida, tudo bem? Tudo bem? Que Vamos bom. bater um papo bem gostoso. Estou diante de uma intelectual de alto nível, então vamos ver, né? Olha Vamos ver só, como é que vai não precisa ficar. tanto. Hoje eu vou até me conter, então. É, né? Deixa eu te falar. Primeiro a gente vai contar como é que a gente se conheceu. Foi, exatamente. Toledo. Você era nós nos formamos em arquitetura. Nós éramos né? arquitetos. Exatamente. Então, eu também. E eu conheci você através do Luiz Carlos Toledo, que era professor, foi meu professor, namorado, uma época também. E você trabalhou com ele, se eu não me engano, não foi Fundrem. isso? Na Fundrem, então. Planejamento urbano, exatamente. Isso, exatamente. Então, a minha carreira como arquiteta, que eu gostava de fazer, era nessa área de urbanismo. E como depende de políticas públicas, todos os trabalhos que eu trabalhei, na verdade, nunca se implementaram por falta de política, as políticas não deixavam. E isso me fez me desiludir um pouco com a arquitetura, sabe? E como eu já era muito envolvida com literatura, eu comecei a investir nessa área e aí publiquei meu primeiro romance. Mas estudou alguma coisa antes? Não. Você já convivia com seu avô. Conta aí. De quem qual é o nome do seu avô e de quem ele era amigo? Bom, eu sou neta do Amando Fontes. Pois é. Escritor. Escreveu 2 romances, Os Corumbas e Rua do Siriri. Depois ele morreu e a carreira parou por aí. Mas isso é muito importante, na verdade, para eu falar sobre isso, porque ele tinha uma casa em Teresópolis, que ele levava nós todos, netos, bando de netos, e quem era muito amigo dele era o Manuel Bandeira. Manuel Bandeira. Super amigo dele, que ia lá. E aí eu me lembro que eu lia as poesias do Manuel Bandeira para recitar quando ele chegasse, sabe? Ai, que barato. Então, isso eu com 8 anos, aí ficava eu, minha prima e tal, minha irmã, tudo falando as poesias do Café com Pão, Virgem Maria, o que foi isso, magnífico. Então, por exemplo, o Manuel Bandeira, nessa minha infância, eu achava aquele cara um ser especial, entendeu? Então, assim, quem escrevia, quem fazia poesia, para mim era um ser diferente. E aí eu comecei a me ligar nisso, comecei a escrever muito, ler. E o vovô era muito amigo do José Olímpio, que era o editor, que foi o grande editor brasileiro, né, que publicou todos esses escritores importantes que a gente tem, da literatura brasileira. E fui amiga da Lucila Soares, que é neta dele também, do José Olímpio. Então, essa minha infância foi realmente povoada pela literatura, porque eu vivia lá na chácara do José Olímpio, que trazia livros para a gente ler e tudo. Então, eu lia muito também, né? E aí, o que acontece também, que eu acho importante a gente ressaltar nos dias de hoje? Por exemplo, o vovô escreveu esses 2 romances. Quando eu li esses 2 romances, eu tinha 13 anos. E o meu avô era um senhor advogado, que tinha seu chofer, que levava ele para Teresópolis num carro americano, aquela coisa assim, sentava na cabeceira da mesa e tudo mais. E Os Corumbas é um livro sobre os retirantes do Nordeste para São Paulo, a vida desses retirantes. Aí ele descreve muito sobre a pobreza, sobre você ter ideia, as filhas dessa família, os Corumbas, quando chegaram em São Paulo, elas se prostituíram para ganhar dinheiro. Quando eu li que aquele carinha que sentava na mesa de cabeceira, ali na cadeira de cabeceira daquela mesa, conseguiu escrever esse universo. Você pirou, né? Muito diferente. Não, exatamente. o que eu quero dizer assim, aí eu falei assim, puxa, que é o que o Proust fala, né? Você poder escrever sobre os mundos que não são os nossos. E eu me encantei com a literatura justamente para tentar penetrar nos mundos que não são os meus. Entendeu? É maravilhoso. E que hoje em dia não é muito assim. Hoje em dia está tendo uma valorização muito grande para os livros que
que são meio autobiográficos, entendeu? Autoficção. Autoajuda. Não, é mais autoficção, de você escrever. Mas tem muito de... Né? Teve um livro importante, que é sobre o lugar de fala, que a pessoa tem que escrever sobre o que ela viveu. E eu não sou muito tão essa linha, não, entendeu? Eu acho que, não sei, o meu trabalho exatamente não tem nada de biográfico. Da minha vida em si. Tem sim, claro, o seu olhar sobre aqueles personagens que você está trabalhando, entendeu? Muito bom. E você fez uns 20 livros já. Comecei com esse aqui, que foi o Escrita Fina, o de Escrita contos. Fina. Para você ver. O Escrita Fina, eu escrevi 13 contos. E todos os de contos. E todos os contos eu fiz assim sobre temas. Eu fui escolhendo temas. Então, o primeiro foi sobre um assalto e sobre um estupro. Primeiro conto, já botou para quebrar. Depois tem um sobre o racismo. Ah, que legal. Entendeu? Então, tem vários temas, um sobre a raiva. Então, fui desenvolvendo uns temas que não era autobiográfico, em absoluto, entendeu? Esse aqui, desculpa, rapidinho, é o nosso, ó. Qual é? Rir é o melhor remédio. Tem um conto aí, que se chama O Relato Sincero de um Homem. O quê? O Relato Sincero de um Homem, que é a história de um homossexual. Ah, que legal. Na época da AIDS. E que ano é isso que você escreveu? Eu lancei em 1991. Pomba. Então, assim, muito bom. Eu estou falando disso porque a minha busca em escrever é muito mais de tentar fazer outras coisas, entendeu? Aí eu pesquiso, né? Como é esse meu último romance. E esse de agora? Eu estava viajando, não podia. Assim eu nasci. Pois é. Sabe como é que foi isso, Patrícia? Adorei a capa, hein? Linda capa. É bem feita, adoro. Né? O projeto da Trapos bom gosto. Design. Mulher. De qual? Trapos Design, Trapos. O nome das moças que fizeram. Ainda botaram essa foto aqui, linda, aqui da frente. Não, essa foto aqui. Dedicatória pra gente. Oi? Essa foto aí. Essa foto muito legal. Esse livro, o que acontece? A foto é bonita porque tem a favela e os prédios. Os prédios. É a Rocinha? Mas é a Rocinha. Por quê? Porque esse livro trata justamente da diferença social da cidade do Rio de Janeiro. Que todos conhecemos. Né? Então, assim, eu nasci, escrito pela protagonista, que é uma mulher, uma moça de classe privilegiada, né? Que vai estudar ciências sociais e trabalhar com comunidades e tudo mais. Então, também, aí começa a ver este contraste, né? De trabalhar essas duas classes sociais do Rio de Janeiro. E aí ela se apaixona por um negro que estava estudando direito e esse negro é preso numa batida policial e vai para a prisão mesmo, preso por engano. E ela é grávida. Por engano. E aí ela tinha engravidado dele, tem a filha com ele na prisão, então ela vai visitá-lo na prisão e o romance então se desenvolve com esse enredo. Ele na prisão, ela indo, tentando soltar ele de lá. Não conto final. Não vou contar. Então, assim, eu quis explorar exatamente essa questão da vida social, quer dizer, de uma mulher privilegiada e um cara de outra... Que é o Rio de Janeiro. Que é o Rio de Janeiro, entendeu? Então, assim... Foi muito bom, gostei muito de escrever, estou tendo um retorno muito bacana de pessoas, inclusive dessa classe social que não é a nossa, que estão lendo, que eu estou dando para ler. Isso. A gerente do supermercado, o entregador do supermercado. Boa ideia. Estou dando mesmo para essas pessoas. Convidei algumas para irem no meu lançamento, que nunca tinham ido a um lançamento. Muito legal. Que legal, sabe? Não, muito legal. Enfim, então é uma maneira de, eu sei lá. E você, para escrever esse livro, você foi a alguma comunidade entrevistar ou conhecer ou não precisou? Não, eu convivi com alguém, com algumas comunidades quando eu era arquiteta. A gente fez com o Toledo. Isso. Então fiz um trabalho, por exemplo. Como é que chamava? Desculpa, que as cidades, naquela época que o governo dava. Tinha um nome, cidades. BNH? Não, BNH eu trabalhei no BNH. Não.
Tinha um nome, Não esqueci. sei, não Já sei foi há desse pouco daí. tempo atrás. Exato. Depois eu lembro com você. É isso daí, olha, década de 80. Foi minha Patrícia. tese até. Olha, década de Patrícia. Entrei na faculdade em 76. Então, década de Muito 80, tempo. que eu trabalhei em Vila Isabel, num trabalho lá que eu subi muito favela. Então, logo no início, eu coloquei isso. E agora não pode falar nem a favela, é comunidade. Tendinha do Zé do Caroço. Ah, que Isso, barato. isso ele tá aí. Ah, que legal. Eu conheci esse cara, ele realmente tem uma música que se chama até Zé do Caroço, que é cantada por aquela Leni Brandão, mas eu não sei nem se é esse o Zé do Caroço que eu conheci, mas isso daí foi real. Então eu vivi um pouco isso. Sei. Nessa época, ia muito lá de samba e tudo. Não, e samba. Teve uma época que no Rio de Janeiro todos nós frequentávamos samba em Santa Teresa, samba na Lapa, tem até hoje, né? Então eu convivi com essa. A gente mal bem convive, né? Lógico, essa mistura, né? Pessoas. E me conta negócio que você fez, fiquei empolgada, porque Pitangui foi meu guru, né? Acidente, que não interessa aqui. Eu sei. Era muito amigo do meu pai. E você fez a biografia do Pitangui, do... Quem mais? Paulinho Maia. Essa história de biografia começou assim. Como é que Quando eu lancei... Aí eu lancei esse livro de contos, depois um primeiro romance, Espantalhos. Os Espantalhos? Não, é Espantalhos, que é até um quadro do Portinari. Do Portinari, isso mesmo. Claro, eu até tenho uma gravura desse quadro. Exatamente. O livro é sobre o roubo de um quadro de Portinari de uma família do Carioca. Que barato! E aí, no segundo romance, que se chama, aliás, o segundo romance, Santo Dia, eu já publiquei pela editora Record. Então, o meu segundo e o terceiro romance foram pela editora Record. E, na época, a Luciana Vilas Boas, que trabalhava lá, diretora, me convidou para eu participar de uma coleção que ela estava montando de biografias. Quem é ser, o que é ser? O que é ser arquiteto, o que é ser médico e tal. E o que é ser médico foi o Paulo Niemeyer Filho. E aí ela me chamou para eu fazer a biografia dele, escrevi, publicamos. E teve que fazer, em 2003. Ir lá, conversar, conviver, claro. Não, exatamente. Não, colho depoimentos em gravações, depois escrevo o texto, ele aprova, enfim. Fiz a do Paulinho, primeira foi do Paulinho, e daí eu comecei a ser muito convidada para escrever biografia. Abriu este campo de biografia para a minha vida, que foi muito bom, até hoje eu faço. E você gosta, claro, senão não faria. E gosto, já fiz milhares, Dr. Mauro Viegas, Dona Sinhá Moreira, Raquel de Queiroz, que é muito boa a biografia dela também. Quando, então, a Casa da Palavra, Ricardo Amaral, teu amigo, que queria fazer a do Pitangui. Ele que quis fazer? Ele que quis fazer pela editora Casa da Palavra na época, isso foi 2014, se eu não me engano, 2013, e me chamou para eu fazer do Pitangui. Escrevi o texto. E aí fiz. Foi uma maravilha com ele, tivemos um relacionamento muito legal, ele é muito bom. Ele é maravilhoso. E foi publicado em 2000 e por aí, sei lá, 2014. Ele morreu em 2016, né? Foi, foi em 2014, ele publicou, figura, né? Maravilhoso, figuraça. E um talento, né? Maior no mundo. No mundo. É muito importante. Ele tirou, isso aqui tudo caiu, assim, só para você entender, como é que o cara é. E ele queria, Patricinha, ainda vou tirar mais aqui. Eu falei, mas nem pensar, bota uma maquiagem e já tá bom. E então, Paulinho, Pitangui, Raquel de Queiroz. Agora você falou de um nome que eu amo. O Maurão, Mauro Viegas. Mauro Viegas, figura. Figura. Conta uma história que você me contou outro dia. Que você ia lá e... Não. Bom, vamos só dizer que Mauro Viegas, eles eram donos da Concremate, eu sou amiga de todos os filhos, ela também, e foi chamada... por um dos filhos. Pro João Alfredo, que é amigão nosso. E João aí? Alfredo, foi logo depois do Paulinho Niemeyer, a biografia. O João Alfredo conheceu e falou assim, puxa, eu queria te chamar para fazer do meu pai. Eu não o conhecia. Eu não conhecia o Dr. Mauro. Tá bom, então, não sei o quê, vamos lá ver e tal. E aí fui, primeira vez, à casa dele, foi muito engraçado, que ele recebeu aquele encontro formal, né, de conhecimento, para ver se a gente ia se cruzar ou não. E aí ele, educadamente, muito elegante, chegou para mim e disse assim, você aceita um cafezinho,
uma água e tal. Eu falei, sim, aceito e tal. Aí a moça traz uma bandeja com essas coisas e com uma vitamina para ele, Centro. Centro, aquela que tem todo. Que era da época, foi 2005, por aí, 2007. E aí ele vira-se para mim e fala assim, minha filha, toma essa vitamina, toma, isso só vai te fazer bem. Quer um suquinho de laranja? É uma vitamina? Então, toda vez que eu ia lá, ele me oferecia a vitamina. a vitamina. E o mais engraçado é que ele tinha... E você tomava? Tomava, que evidente, ora, boa. O centro patrocinou o livro? Não, pois é. Bom, ele tinha 87 anos. Ele morreu com 101? E trabalhava muito, era impressionante. Ele assumiu vários cargos, ele já era aposentado pela Concremat, mas trabalhava nas questões do Rio Paraíba, muita coisa interessante ligada ao meio ambiente, aliás. Eu sei. Ele estava totalmente voltado para esse assunto. E o mais engraçado é que eu saía de lá, ele ia me levar na porta para ir embora, ele batia assim no meu ombrinho e falava assim, corre com isso, hein, moça? Corre com isso. Porque eu tô com 87 anos, mas você sabe como é que é? De repente eu, puf! Ai, demais! Só que ele morreu com 101 anos, ou 103, já estou perdida. 101, também. 101, Bom, 101 viveu pra muito, 103, né? Então, eu até encontrava com ele e falava, ô, doutor Mauro, está na hora da gente fazer um segundo volume, porque aqui ele já, de lá para cá, você já viveu muito mais coisa. No Jockey Club da cidade, o papai era vice-presidente do Jockey Club. E ele era na mesa do papai no Jockey Club. Então almoçavam todo dia. Então eram assim, por isso que eu fiquei... E eu já era amiga dos filhos. Adoro a família, é muito legal. Muito legal. A família é muito legal. Você quer falar mais alguma coisa da sua própria literatura, dos livros? Mais que 20 livros você escreveu. Isso. Já achei interessantérrimo esses dois, já vou ler. Mas você quer falar mais alguma... Não, eu queria falar também de uma outra área que eu também acabei atuando, que foi o seguinte... Quando eu fui fazer doutorado e depois ainda fiz pós-doutorado, eu entrei na área de audiovisual através do Rubem Fonseca. Nosso Rubem Fonseca foi, assim, muito amigo meu. Porque, fomos... privilégio. Foi um privilégio. Ele foi meu mentor, né? Vamos dizer assim. Porque hoje em dia você tem oficinas de escrita e na época você não tinha. Não. Eu namorei o filho dele, Zeca Fonseca, que fotógrafo, aí, atuante e tudo. E namorei o Zé com acho que uns 2 anos, então frequentei muito a casa deles, né? E conheci Zé Rubem mesmo e mostrei coisas para ele da minha escrita. Ele foi o primeiro leitor de todos os meus livros, menos esse último. Que emoção! Olha, isso é muito importante. Isso é peso. Enfim, né? é peso, exatamente. Isso tem muita importância para mim. Claro. Fomos amigos até ele morrer, uma maravilha de pessoa. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui fazer o doutorado, eu fiz a minha tese de doutorado sobre o Mandrake, que é um personagem de Rubem Fonseca. Maravilhoso. Zé Rubem, muito famoso. E foi a primeira série televisiva contratada pela HBO na época. Acho que foi 2005, sim. 2005 foi quando eu comecei o doutorado. Então, eu juntei as duas coisas. Resolvi fazer o personagem de Zé Rubem e séries televisivas. Aí eu tive que estudar séries televisivas. Que maravilha! E me especializei. Aí quando eu virei... Tipo qual série que você fez? Olha, aí depois eu fiz um pós-doutorado que eu ganhei uma bolsa da FAPERJ. Então eu viajei muito levando assuntos de séries televisivas, não só Mandrake. Aí vi muitas séries. Pra você ter ideia, eu fui num congresso no Canadá, isso em 2015, que era Estudos Avançados da Mulher. Olha que barato. O tema. Aí eu peguei 3 personagens de séries televisivas contemporâneas. Primeiro o Sex and the City, depois o The Fall. Sex and the City, The Fall e o quê? E a Homeland. E o que você fez com elas? Não, eu fiz um trabalho sobre essas personagens. Tá. E aí aplicou aonde? Não, fiz essa palestra lá no congresso. Que legal. Congress of Library em Washington? Eu fui numa universidade, não, isso foi no Canadá, Toronto. Em Toronto. Então teve essa época. Foi a conspiração que produziu o Mandrake. Exatamente, Zé Henrique e tal. Com o Marcos Palmeira, como Mandrake. Uma figura. Foi muito legal. Então agora vamos passar por outro viés interessante dela. Mapa astral. Tananana. Conta como é que você foi parar
fazer mapa astral. Você não é fácil, hein, Patrícia? Vai mexendo em tudo Claro. do nosso baú. Claro, nosso baú. Só não Não. conto da nossa adolescência, que isso não Não pode. precisa, Não, o Vai. que aconteceu? Eu não era nada ligada em astrologia. E fui outro poeta que foi muito importante na minha vida, foi Fernando Pessoa, que eu comecei a realmente ficar encantada por ele, devia ter 13 anos, 14 anos. Nossa. E quando eu li uma primeira biografia dele, do João Gaspar Simões, eu tinha 17 anos, e ele revelava muito sutilmente que o Fernando Pessoa tinha sido astrólogo. Eu achei Nunca incrível. soube. E eu não gostava de astrologia, até que eu fiz o meu mapa quando eu tinha 21 anos. Aí eu fiz o mapa mesmo, com o astrólogo, o Antônio Carlos Rares, que é o Bola, conhecido, e ele me mostrou um universo impressionante, que é a astrologia, o conhecimento da Aí você se astrologia, apaixona. o que ela é capaz. Aí eu me apaixonei, comecei a ter aula com ele, me aprofundei profundamente nisso. Aí mesmo que eu entrei no Fernando Pessoa e comecei a fazer mapa astral também, e escrevi um livro que se chama Fernando Pessoa, A Essência de um Geminiano. Ah, Porque ele tinha 4 planetas em Gêmeos, e não é à toa que ele tem 4 heterônimos, que são os mais importantes da vasta obra dele, porque ele teve outros heterônimos também. Então, a astrologia é um conhecimento que realmente eu acho extraordinário, que deveria ser mais aplicado. mais aplicado. Eu já fiz com aquela Maria Eugênia, que era presidente. do Sindicato de Astrólogos, grande figura. E meu grande amigo, que eu adoro, Valdemar Falcão. Sim, Mazinho. Mazinho. Nosso Mazinho, que foi colega, a gente estudou juntos. Ah, que legal. Em astrologia lá. Depois antes de arquitetura? A gente até. Não, arquitetura não, astrologia. Pois é. Década de 80, 80 e 80. tantos. Aí depois a gente dividiu uma sala juntos, eu e Mazinho, para Que atender. barato, muito Ele legal. é E ótimo. ele faz até hoje. Você também, né? Eu também, faço também. Esporadicamente. Faço. Você faz também Tantas outras coisas. tanta coisa. Aí. Eu entendo que... sei como é que é. E, por exemplo, a astrologia para os projetos também, porque um projeto vai lá jogar o santo. A coisa. Olha, faço para mim, isso eu faço. Nem sempre você pode divulgar esse assunto para os meus biografados, por Claro, exemplo. Entendeu? não pode. Eu faço biografia até hoje, estou até fazendo, terminando uma, e já estou com outra. Aí tudo, eles nem sabem desse meu viés, né? Não precisa. Não, aí fica tudo E certo. o que você falaria, aquela coisa, né? Assim, uma esperança ou uma dica mesmo para os poetas, os jovens que amam, tem muita gente que ama escrever. Aham. Hoje em dia, porque você veio da arquitetura, parece comigo, assim, esse lance de dividir um negócio, passar para o outro. É verdade. Mas tem jovens que só gostam de escrever. O que você falaria, assim? Uhum. Olha, o que acontece? Realmente, eu estou vendo, eu sou professora de escrita. Ah, isso que eu queria saber. Sou, também estou dando aula. Hoje, Para quem? Tipo quem? Não, eu faço grupos, eu monto grupos adultos? adultos. Não, mais adultos. Já dei aula também para uma moça, uma jovem online? de 14 anos. Não. Online? Tudo está sendo online. Interessante. Tem uma aluna minha que eu sou mentora do livro que ela está escrevendo, ela mora em Barcelona e tudo. E o que está legal. acontecendo? Realmente as pessoas, em geral, eu acho que aí também entra a facilidade do computador, de você escrever, Claro. e está tendo muito. A gente está vivendo um momento comportamental, a gente pode dizer assim, né? As pessoas estão em busca de coisas assim, e eu acho que a escrita está sendo um meio de você revelar seus anseios, seus problemas. Daí que tem essa coisa de autoficção, muito, né? Tem sido muito colocado muito. Então tem surgido muitos escritores. Exatamente. Muito. Aí tem essa questão do lugar de fala. Então, por exemplo, pessoas que antes não tinham espaço para escrever, não tinham nem editoras e tudo. Vamos falar das pessoas que não são brancas, né, que têm cor, que são pardos e tal, que se formaram, se construíram na vida e estão publicando muito. Então, está tendo uma abertura nesse sentido. E, por outro lado, eu só queria saber uma última pergunta, que é o seguinte. Por outro lado, essa tecnologia, essa coisa rápida que a pessoa não tem mais
Tempo. muito vontade, saco mesmo, né? Pode falar tudo aqui. Para ler as coisas, essa coisa rápida. Em contraste a isso. Isso aí. Isso é né? Esse assunto é muito importante. Não é? Aproveitando, até que o Marcos abordou aqui isso, o que você pensa ali da inteligência artificial na parte de... Essa é uma boa pergunta. Seríssimo isso. Seríssimo. Né? Seríssimo, Bom, por exemplo, Seríssimo. isso que a Patrícia falou é fundamental. Tanto é que quando eu escrevi esse meu último livro, Assim Eu Nasci, ele tem 100 páginas. Se você for ler no e-book, tem 70. Então, é sério, então ele é rápido. Nossa. Eu me preocupei em fazer um livro curto, que você conseguisse ler rápido, entendeu? Porque as pessoas não estão com tempo de ler. Querem ler numa viagem, né? Exatamente, que está sendo isso. As pessoas que estão me dando retorno, poxa, li o teu livro rapidíssimo, nunca mais tinha lido o livro. Então eu vi que esse método que eu fiz funcionou, porque eu queria passar essas mensagens desses assuntos de uma maneira que a pessoa não ficasse... Tanto é que eu tive como é que se diz? Eu tive um parecer de uma cuidadora, de um senhor que mora, né, que a mulher desse senhor é minha aluna, então ela deu meu livro para essa cuidadora e essa cuidadora falou assim: gostei que você escreveu as coisas direto, sem embromação. Ah, que fofo, muito bom. Sem muito embromação, bom. Entendeu? Então, assim, essa coisa de realmente, como você está falando, o mundo está muito rápido, você tem solicitações demais e aí as coisas, os romances mais longos estão perdendo. Alguns não, mas para determinada geração estão perdendo o sentido. É outra educação, e essa né? A nossa educação é diferente da de hoje em dia. E a coisa da inteligência artificial, temos que tomar cuidado, porque esse chat GPT que surgiu aí, que as pessoas estão começando a usar, e é um risco, né? Mas eu acho ainda que isso, em termos assim, a imaginação do escritor, ele não... O chat, nenhuma inteligência artificial vai conseguir penetrar. Claro que não. Entendeu? A inteligência artificial serve, assim, talvez para melhorar uma frase, fazer uma correção ortográfica, entendeu? Se bem que ela está sendo usada em meio acadêmico e cometendo erros. No meio acadêmico? A pessoa que vai escrever uma tese. Exatamente. Aí vai lá, eu já tive depoimentos de pessoas que viram que isso está comprometendo muito os alunos. Mas é óbvio, que aí começa a não pensar, que nem quando a máquina calculadora chegou. Isso aí. A pessoa não tem mais saco para ver divisão, multiplicação. Não, peraí, deixa eu no iPhone. Quanto menos você pensar, melhor para muita gente. Exatamente. Falou tudo. Fazer esse esforço, né? A gente tem um projeto, a minha última introdução aqui, não é sobre astrologia, mas caminha. Por quê? É o nosso projeto lá de Varginha, né? De quem? Saiu até no JB já uma matéria, vem o nosso novo longa-metragem, que vai ser do ano que vem, sobre o ET de Varginha, baseado em fatos reais. Que bacana. Legal, interessante. ET de Varginha, não é mesmo? Sim. O roteiro está quase pronto já. Mas sobre disco voador, essas coisas? Bom, o meu tio, Olavo Fontes, foi um grande pesquisador, já morreu há muito tempo, sobre disco voador. Tem que pesquisar Olavo Fontes. Olavo Fontes aí. Meu Olavo tio. Fontes e Lília junto na consultoria. Isso é maravilhoso. Lília. Tá certo. É isso, já deu recado, já explicou para os jovens que... Como é que fala? Eu tenho até aflição de falar. Não, nem fala. GPT. Por um lado é ruim, tem lados bons, mas a criatividade de uma escritora está aqui dentro, aqui, né? Não é isso? Isso aí, Patrícia. Então tá, adorei. Valeu, querida. Adorei também nosso papo. Adorei mesmo. Muito bom, Obrigadíssima. muito bom. Adorei também.